Gente, feliz ano novo. Feliz ano novo só pode ser com Deus. Eu escolhi esse lugar para trazer essa mensagem de ano novo. Escolhi o período da manhã para a gente falar com você sobre redenção. E porque aqui, ao longo desse ano, a gente vai falar de esperança através de um rio no deserto. E eu estou muito feliz de estar com um amigo querido de muitos anos, Paulo Rogério, para a gente buscar esse novo começo, ou falar desse novo começo e como ele pode acontecer na sua vida, pela graça de Deus. Então, privilégio ter você aqui, privilégio estar com o Paulo, nosso convidado de hoje, para essa mensagem especial que a gente está levando para você. Amém. Deus abençoe, bom ano novo para todo mundo e que Jesus Cristo continue sendo sempre a nossa esperança. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para nós, preparado para mim, para nós. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui com meu coração. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Bom, chega o último dia do ano e aí a gente começa a ver quais os planos que a gente fez de estar com gente amada junto. A gente começa a perguntar o que vai acontecer para o ano que vem. A gente começa a projetar, inclusive, novos começos que são impossíveis, aparentemente, para nós. E é nesse momento que eu
me encontro com uma história maravilhosa das Escrituras, uma passagem maravilhosa das Escrituras, em Gênesis 39, de 1 a 5 e 20 a 23, do capítulo 39, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, ele logrou misericórdia, José logrou misericórdia perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que o fez mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, se acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José e foi benigno para com ele, lhe deu mercê, misericórdia perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Gente, aqui tem uma história de um novo começo impossível, porque o novo começo para José foi ser vendido pelos irmãos para o Egito, ou seja, a história acabou. O Egito era morte lenta, ia ser terrível, escravo, depois ele vai para a prisão. Então, que novo começo a gente quer? Então, por que eu estou falando disso e desse texto hoje com você agora? Estou falando desse texto e dessa mensagem porque talvez você que está me ouvindo olhe para o novo começo e esse novo começo precisa de milagre. Não vai acontecer. Você gostaria, mas 2023 não foi tão oásis como você gostaria, não foi tão rio de esperança, foi difícil. E agora você olha para 2024 e se fala, o que vai acontecer comigo? E aí você olha para as histórias, as traições, as relações que não deram certo, as pessoas que te abandonaram. E você fala assim, pô, a família me abandonou. E agora, como que eu vou lidar com isso? O que o texto diz é que o Senhor não abandonou José. E o que o texto diz é que Deus não vai nos abandonar nunca. Então, um novo começo impossível é um novo começo possível com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que José fazia, por onde o José ia, o Senhor estava com ele. Agora no Natal a gente falou que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Então o segredo de um novo começo impossível aos seus olhos é que Deus esteja com você. Não simplesmente Deus, mas você esteja com Ele, né? Existem mensagens que estão dizendo, prometendo coisas que o texto não promete. Você não vai passar mal nenhum, vai vir sobre você, o inimigo não vai investir contra você, o que você vai fazer, você vai prosperar, doença nenhuma vai te alcançar. Mas aí você olha o José, e o José está preso, o José está escravo, o José foi vendido pelos irmãos, sabe? E o texto diz que o Senhor era com ele. Se acontecer 1/10, 1/1000 do que aconteceu com José, você vai dizer, é o inimigo que é com você. A Bíblia diz que José era um tipo de Cristo, porque ele foi para o Egito para mudar a vida de milhões de pessoas, sabe? Ele foi à frente de Israel. E ao contrário da gente achar que ele vivia uma desgraça, a história dele é uma história cheia de graça, porque a Bíblia diz que não importa o que acontecesse, o Senhor era com ele. Olha que mensagem é essa? O Senhor era com ele. O que você precisa nesse ano novo? Que o Senhor seja com você. Que o Senhor não seja com o carro que você quer comprar, com a casa, com o negócio. Você prefere um pai que te dê tudo e seja ausente? Ou prefere que seu pai esteja com você? José optou que o pai estivesse com ele. Sabe? Um pai que lhe dirigisse. Tudo o que ele fazia prosperava. Sabe? Não adianta você estar vivendo uma vida cheia de escuridão, em que todo o seu foco seja dinheiro, poder, usar pessoas para o seu prazer, para os seus interesses. Não. Isso é o que a Bíblia diz que é a vida de qualquer pessoa que não tem Deus. Então, prosperar para Deus é prosperar em tudo.
E a primeira coisa que a gente está falando que é ser próspero é o Senhor estar com você. Quando o Senhor está com você e você está no centro da vontade dele, você prospera, sabe? Não é simplesmente ter coisas, não é isso. Não, é que o Senhor esteja com você. Deus é o único ser livre. E Ele estando com você, Ele vai agir livremente para te abençoar, sabe? Mas eu queria falar uma coisa para você que vai enfrentar um ano, e é enfrentar. E não quer dizer que você não vai ter lutas, sabe? Pelo contrário, o que o texto diz é que prosperidade muitas vezes é associada com sofrimento. A prosperidade passa por sofrimentos. Mas como é que eu vou lidar com isso? Se o Senhor está comigo, eu vou enfrentar a aflição. Se o Senhor está comigo, eu vou passar pela aflição. Se o Senhor está comigo, eu vou olhar a aflição de uma maneira diferente. E a gente olha que o texto diz que como o Senhor era com José, a gente não vê José dizendo, está muito difícil. Não, se o Senhor me deixar, o Senhor tem que me libertar para o Senhor me abençoar. O Senhor precisa me dar um carro novo, o Senhor precisa me dar uma vida nova, o Senhor precisa me dar tudo novo. Aí eu vou estar com o Senhor. Não, o texto não mostra isso. O texto mostra que onde ele estava, o Senhor estava com ele. Se era deserto, ia passar um rio, sabe? Era uma bênção transbordante. A Bíblia diz que por amor a José, Deus abençoou o dono dele. Literalmente é isso. O cara que o comprou da escravidão. Sabe? Nós fomos chamados para abençoar pessoas. A bênção de Deus não vai abençoar só você. Vai abençoar o seu entorno. Vai mudar a vida de centenas de pessoas. Vai mudar a vida dos egípcios. Vai mudar a vida do povo de Canaã. Vai mudar a vida de todos, inclusive daqueles que aparentemente te abandonaram e foram seus inimigos. Vai voltar a ter uma história de perdão e de amor. Por quê? Porque se Deus está com você, tudo é possível. Sabe? E o que o texto diz, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente gosta de ser próspero em algumas coisas. No trabalho eu sou próspero, mas em casa eu sou um lixo. Eu sou um terror. Sabe? Ou em casa eu sou uma bênção, mas no trabalho eu sou um terror. Sabe, Deus deseja que tudo que você fizer seja abençoado, seja próspero, frutifique. Não existe maldição maior que a bênção de Deus. Não precisa ninguém detetizar a sua casa. Você precisa que o Senhor seja com você. E se o Senhor for com você, tudo que você fizer vai ser uma bênção. E você vai se tornar uma bênção. Tudo que você fizer. A Bíblia diz que onde ele fosse, acontecesse o que acontecesse, o Senhor era com ele e ele prosperava. Ele prosperava. E você olha para esse texto e diz, como que isso pode acontecer? E aí o texto diz que o dono dele pôs tudo nas mãos dele. Tudo. E não sabia de nada. Então, eu quero te dizer que o mundo que Deus vai criar para você, porque ele está com você, é um mundo novo. Novo, e ele vai usar os caminhos que ele quiser para fazer você prosperar. Ele vai usar os caminhos que ele quiser para você ter um novo mundo. Inclusive, aquele que deve ser o seu senhor, o seu dono, acaba se colocando debaixo da sua direção, porque o Senhor é com você. Então, qual é o segredo de um novo começo que aparentemente é impossível? É que Deus esteja com você, que Deus seja com você. E que você esteja com Deus. A segunda coisa que eu quero te falar diz respeito ao tempo da prisão. As prisões da antiguidade, elas não têm nada a ver com as prisões de hoje. Para elas serem inexpugnáveis, elas geralmente eram escavadas nas rochas. E elas geralmente eram escuras e eram escavadas. A mão de escravidão também, a mão de prisioneiro. Então, quanto mais preso você fosse, mais escuro era. E eu queria te dizer, nesse momento de passagem, de transição, de 2023 para 2024, que um novo começo aparentemente impossível, é possível porque Deus é luz em meio à escuridão. Quando a gente está preso, tudo fica menor. O espaço fica menor, a liberdade deixa de existir e é um terror. A prisão é um lugar de dor, é um lugar de tormento, é um lugar de tortura. A vida não tem valor nenhum. Olha a situação onde ele chegou. As prisões escavadas nas rochas, sem luz, um lugar sem nenhuma esperança. Como é que pode acontecer um novo começo quando tudo isso está acontecendo? E talvez você que está me ouvindo hoje perdeu a esperança. Mas Deus é a nossa esperança.
E você pode ter perdido a esperança de que algumas coisas aconteçam com você. Você pode ter perdido a esperança que o que você planejou aconteça. Mas Deus investiu tudo para se tornar a sua esperança. Ele entregou seu filho Jesus. Natal é nascimento. Jesus morreu para te dar vida. Ele investiu tudo que era mais importante. Ele dedicou a sua vida. Será que ele falhou? Será que você não pode mais esperar nele? Será que Deus não está mais com você? Será que você vai ficar preso para sempre? A gente tem um sentimento de que quando a gente está aflito, a gente está sozinho. Isso é natural, é psíquico, é psicossomático, é do corpo. Quando a gente está preso, a gente está sozinho. Quando a gente está aflito, a gente está sozinho. Mas será que Deus pode estar com uma igreja que sofre? Ou será que Deus só está com uma igreja que aparentemente é próspera? Então eu queria que você olhasse para Deus, porque o segredo desse texto e o segredo do novo começo é Deus. Deus é benigno. Não existe nada de mal em Deus, sabe? E num mundo de aflição como o nosso, Deus traz o bem para rodear você e transforma a sua sorte. O texto termina com José liberto, se tornando o gestor, o administrador, o homem mais importante depois de Faraó. É assim que termina o livro. É assim que o livro projeta o José, uma história impossível de novo começo. Mas foi isso que aconteceu. O mundo, muitas vezes, ele vai nos trazer aflições. Pessoas vão te abandonar, mas Deus não vai te abandonar. Aflições vão fazer parte da tua jornada. Mas eu e você nunca vamos conseguir entender que Deus não tem acordo com os irmãos que traíram José. Deus não tem acordo com a escuridão. Deus é sempre bem, bom, para sempre. E Ele vai nos abençoar. Nós não somos como Deus, mas eu estou te chamando hoje para projetar seus olhos em Deus. E falar, Deus, eu quero te receber na minha vida como a generosidade, a bondade, porque Ele é luz. E se Ele é luz e não há treva alguma, não importa se você esteja preso, Ele vai olhar para você, Ele vai iluminar seu caminho. Ele já está dirigindo o futuro, mesmo que você não consiga dormir, porque você não sabe que futuro vai vir, sabe? Mas independente disso, o Salmo 23 diz que a gente vai passar por um vale de sombra de morte muitas vezes, um vale escuro, onde os predadores nos esperam. Mas se tu estás comigo, se a tua vara, o teu poder e a tua misericórdia estão comigo, nada me faltará e eu vou passar por esses lugares, porque o pastor está comigo. E esse é o desafio para nós, que Deus ilumine. E aí eu vou te falar uma coisa maluca. José assumiu o controle do lugar escuro. E se você vive uma vida de desespero, você não consegue chegar no lugar escuro e iluminar. A Bíblia diz que porque o Senhor era com José, o carcereiro diz, você vai cuidar de tudo. O lugar não vai mais determinar o seu futuro. Você vai mudar o lugar escuro. Mas quando você está para baixo, achando que Deus te abandonou, que nada vai dar certo, como é que você vai fazer isso? Você só vai fazer isso se o Senhor estiver com você. Porque Ele é luz e nele não há treva alguma. Deus vai realizar isso. Não é você que vai realizar, é Deus na sua vida. O Senhor era com ele, novamente no presídio, o Senhor era com ele. Mas como que o Senhor era com ele? O Senhor era com ele porque deu um novo começo para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta, vem comigo. Quando o Senhor é com você, quando você está com o Senhor, vai ser novo começo todo dia. E novo começo não é ruim. O sol nasce todo dia. O céu se colore todo dia novo. Com Deus é novo sempre, é novidade de vida. Não importa se a situação que você está prospectando agora é de tomar água na virada do ano novo e nenhum tipo de bebida colorida, de natureza alguma. Não, se o Senhor é com você, é novidade na prisão, na escravidão, porque o Senhor vai te libertar. Esse processo é um processo de desconstrução, em que você não vai mais confiar no que está ao seu redor, você vai confiar em Deus que cria o novo,
que vai te dar uma nova vida, porque Ele pode. Essa é uma criação divina, não depende da prisão, não depende da escravidão, não depende da família de José e não depende nem de José, depende de Deus ser luz, o que Ele é. E porque Ele é luz, Ele vai criar um novo começo. E o novo começo que Ele pretende para mim e para você, nem você viu, nem você ouviu, nem entrou no seu coração o que Deus tem preparado. É uma criação divina, mas é uma criação divina que se aperfeiçoa no nosso sofrimento. A Bíblia diz isso na carta aos Coríntios, que Paulo diz, eu orei para que Deus me tirasse o espinho, mas Deus me ensinou que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, nas aflições que eu estou passando. A tua experiência de destruição, infelizmente, de as coisas não acontecerem como você planejou, não excluíram Deus do seu plano. Pelo contrário, a desconstrução é a maneira como Deus trabalha o nosso coração para construirmos a nossa vida na rocha que é Jesus. Sabe, a Bíblia diz que tudo foi confiado a José. E eu queria te dizer uma coisa maluca hoje, eu não sei se você acredita nisso. Tudo foi confiado a você. Tudo foi confiado a você. Deus investiu o seu Filho Jesus em você. E Ele está te colocando num lugar escuro para você refletir a luz. Deus está te deixando que você passe por apertos que se você pudesse dizer, jamais Deus. Mas Ele ainda assim vai confiar tudo a você. Ele vai confiar o que você já viu e o que você não viu. Ele vai confiar pessoas para serem transformadas, que você conhece, e pessoas que você não conhece. Eu não sei se você está me acompanhando nesse tempo que se chama hoje, que está ouvindo essa mensagem. O que você possui, Deus vai transformar. Como? Através dos sonhos. José é um homem de sonhos. José sonha e os irmãos têm inveja dele e o vendem. Ele sonha que ele vai ser uma pessoa que vai ter uma prospecção muito alta, uma exaltação muito grande. E quanto mais ele sonha que ele é uma luz mais forte do que os irmãos, sabe? Um feixe da colheita de trigo maior do que os seus irmãos, do que seus pais, pior fica a situação. Mas não deixe de sonhar, porque os sonhos são mais altos do que a vida que a gente vive todo dia. E os sonhos vão te projetar em direção a um plano que Deus preparou que é muito superior ao que você pode esperar. Sonhos são pessoais. Você precisa entender que Deus tem um plano para você. Esse não vai falhar. Você precisa sonhar. O sonho tem que ter seu rosto. O som tem que ter o tom da sua voz. Os sonhos têm que serem no futuro. O plano de Deus em você. Sonhos mudam o mundo. Gente sonhou com muita coisa e mudou o mundo. Então, sonhe. José sonhou, acreditou que Deus podia usar os sonhos para manifestar a sua vontade. E os sonhos mudam o mundo. Quando eles vêm de Deus, eles mudam o mundo. Porque os sonhos são a maneira como nós podemos nos elevar nosso pensamento para compreender que tudo vem de Deus. E quando você sonhar desse jeito, quando você projetar desse jeito, quando você se colocar com a disposição de que um novo começo é impossível para você, mas é possível quando Deus está com você e quando Ele é luz no meio da escuridão, quando você crê nisso, e eu convido você a crer nisso, esperar nisso, então Deus vai abençoar você e vai transformar você de forma que os sonhos vão se tornar reais. E José se torna o homem que vai ser usado por Deus para trazer vida para a região do mundo antigo inteiro onde ele mora. E Deus pode fazer isso por mim e por você. E eu quero abençoar você nesse momento, antes do momento em que o Paulo vai cantar aqui, para a gente encerrar esse tempo juntos. Eu quero abençoar você em nome de Jesus agora. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que cada pessoa que tem um novo começo impossível agora, se proponha a que o Senhor esteja com eles. Se proponha que o Senhor seja a luz no meio da escuridão. Eu os abençoo com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor eterno de Deus o Pai e com as consolações do Espírito Santo.
que mudem e transformem a sua vida, as suas expectativas, para que Deus seja a sua esperança, um novo começo, possível pela graça de Deus. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo com Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, tão bom, todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Cantarei da bondade de Deus. Que bondade, Pai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Senhor Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel, cante comigo. És fiel em todo o tempo. Ele continua. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de